Oi, gente. Eu estava lendo uma reportagem do Estadão e percebendo uma coisa chata, extremamente complicada, realmente. Que ele estava falando de um absurdo muito grande. Bolsonaro está produzindo mais uma aglomeração agora no Clube Naval. E não é nem um pouco surpreendente. Aliás, estranho seria se ele não tivesse produzindo uma aglomeração sem máscara. O que mostra o contexto absolutamente terrível em que nós chegamos. Mas não é porque isso se tornou comum que eu vou naturalizar o ponto de não fazer vídeo sobre isso. Não, eu vou fazer vídeo sobre isso. Nem que seja para dizer que já se tornou uma coisa rotineira e corriqueira a gente está falando sobre isso, né? Mas, pois bem, com crise em Manaus, Bolsonaro causa aglomeração em festa de aniversário em Brasília. O presidente provocou a aglomeração ao comparecer a uma festa no aniversário do Clube Naval, em Brasília, na tarde desse sábado. Sem máscara, ele interagiu e posou para fotos com populares. O compromisso não estava na agenda oficial de Bolsonaro, que deixou o Palácio da Alvorada por volta de 3h20 da tarde. O vereador Carlos Bolsonaro também esteve no local. A confraternização ocorreu em uma área aberta do Clube Naval, né? Apenas poucos convidados faziam uso de proteção facial, ou seja, todo mundo sem máscara. Aglomeração, né? É a turma a favor do vírus, né? Item ainda de uso obrigatório durante a pandemia. A festa reuniu dezenas de pessoas com atrações para crianças. Sim, eles que dizem que protegem as crianças, colocando as crianças em risco, né? Mas vamos lá. A aparição pública de Bolsonaro é a primeira após o panelaço em protesto contra a maneira como o governo lida com a crise em Manaus, que enfrenta um colapso no sistema de saúde com aumento de número de casos de Covid, falta de oxigênio nos hospitais, a gente já falou sobre isso várias vezes. A manifestação foi registrada na sexta-feira em capitais de todas as regiões do país. Nesse sábado foram registrados novos panelaços. Inclusive tem um em que eu faço no Instagram aqui do canal, em que eu digo assim que é divertido bater panela, pensando assim que, assim, por mais que eu discordasse dos antigos panelaços produzidos pela direita, e vários foram feitos pela direita, né? Não esses agora, mas os lá atrás, demonizando o PT. Mas tem um lado assim que eu entendo porque que o povo gosta de bater panela. Faz barulho e é distraído, né? Embora a gente saiba que tem um alcance altamente limitado, mas serve para mostrar posição, como foi agora criticando o Bolsonaro, né? Antes de ir ao evento, Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que o governo envia material humano e oxigênio ao Amazonas desde o início da pandemia. É engraçado ele dizer isso, né? Quando o ministro da Saúde foi avisado antes do colapso e não fez o que era necessário, que não era enviar material humano e oxigênio. O mais necessário, o mais importante, Bolsonaro, era fazer justamente o que você não está fazendo. Era produzir distanciamento social, era usar máscara, era não ter aglomeração, era no caso de Manaus, que estava caminhando para o colapso, era realizar um lockdown, fechar o comércio. Coisa que é exatamente o contrário do que você defende. Olha, gente, peço desculpa por ficar tão revoltado, mas é realmente revoltante ler matérias como essa do Estadão, né? Pouco antes de Bolsonaro deixar o clube, uma mulher se aproximou da cerca para gritar que ele é genocida e tal. E pessoas que estavam dentro do clube responderam com vai para Cuba. Eu acho essa resposta da direita uma resposta tão tola. É de um nível de estupidez realmente impressionante. E às vezes as pessoas fazem isso comigo, dizem para eu ir para Cuba. Ao que eu respondo, por que eu iria para um país que é autoritário? Eu defendo a expansão da democracia. Eu critico a democracia brasileira porque ela é insuficiente para o meu gosto. Eu quero um regime mais democrático. Eu quero um regime com mais liberdade. Por que eu iria para Cuba, que é um regime que é menos democrático do que o Brasil em vários sentidos, tem menos liberdade de expressão? Eu não entendo essa lógica. Ah, porque Cuba seria um exemplo da esquerda no poder. Não a minha esquerda. No meu caso, se você quisesse me enviar para algum lugar, você tem que dizer, André, vá para a Suécia, vá para a Finlândia, vá para os países que garantem
um estado de bem-estar social que garanta direitos sociais e que tem plena liberdade de expressão, ao que eu diria, poxa, você, eu quero lutar por um Brasil melhor, esse é o país que eu nasci, eu não estou pensando nesse momento em sair, mas teocratas, se continuarem no poder e implementarem um regime cada vez mais teocrático, talvez vocês façam eu sair. Então, mas eu não iria para Cuba, né? Aliás, na América Latina, minha primeira opção seria Costa Rica. Não seria nem Cuba, né? Gosto também do Uruguai. Outra opção boa, o Uruguai, não é? Eu já fui para o Uruguai na minha lua de mel e é um país civilizado, com hábito de leitura, um país democrático. Não é? Seria um país mais afeito, né? Um país de Mujica. É um país que tem mais identidade com uma pessoa como eu dentro da América Latina, né? Mas não seria Cuba, né? Não seria, com certeza não seria Coreia do Norte, como alguns já fizeram e já falaram aqui no canal também. Não, os países que eu teria interesse em ir seriam esses. Ou no caso europeu, como eu disse, países que garantem o estado de bem-estar social, que não é suficiente para mim, mas que eu diria que a combinação entre um estado de bem-estar social e garantia de liberdades políticas e civis é o mínimo, é o básico. É aquele mínimo necessário para a gente começar a lutar por um regime em que a classe trabalhadora tenha mais poder. Começar a lutar por uma situação e uma economia em que exista mais democracia dentro do espaço de trabalho. Então, esse discurso da direita realmente não faz o menor sentido. Mas o que mais me incomoda nessa aglomeração do Bolsonaro e dele dizer que estava mandando material humano e oxigênio é o que eu disse no início do vídeo. O que mais me incomoda é essas pessoas acharem que isso é desculpa, mesmo quando o ministro, o Pazuello, foi avisado com bastante antecedência e não fez aquilo que faria diferença, que seria fechar o comércio, que seria o lockdown. E quando eles não dizem, eles mostram que eles nem sabem o que é necessário para lidar com o colapso e com a crise de Manaus. Percebe? Não, a gente mandou oxigênio, a gente mandou material humano, a gente mandou pessoas para lá, para Manaus. A gente estava incentivando, o caso Bolsonaro, né? Incentivando que o comércio continuasse em funcionamento e que a circulação continuasse, as pessoas fizessem aglomerações, afinal eles fazem, e isso faz com que qualquer iniciativa seja insuficiente para lidar com a demanda gigantesca que aconteceu por lá. É realmente revoltante, mas enfim. Era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um novo vídeo. E só para o pessoal que é meio Caxias e vai achar que eu critiquei excessivamente o regime cubano, aqui, Cuba tem seus méritos, eu sempre levantei isso, na saúde, na educação, eu tenho uma visão que levanta a complexidade, mas do ponto de vista da liberdade, do ponto de vista da democracia, passa longe de ser tão democrático quanto eu gostaria e quanto eu defendo. Né? E o quanto eu critico, inclusive o Brasil, que é um país extremamente oligárquico e pouco democrático. Né? Tem um pouco mais de liberdade na imprensa do que Cuba, mas precisa avançar muito na direção de uma liberdade maior e de um poder maior do cidadão sobre o Estado, coisa que nós não temos. Nosso Estado continua sendo autoritário e o poder no nosso país continua sendo absolutamente concentrado em uma elite econômica. Um conjunto pequeno de oligarcas que de fato mandam no nosso país e que por isso fazem o nosso país ter uma democracia muito mais de aparência do que de realidade. É bom lembrar. Né? Enfim, tchau, tchau, gente, e até o próximo vídeo.